Olá! A gente cresce ouvindo que envelhecer é sinônimo de declínio, né? É quase um consenso. Mas e se a ciência estivesse começando a contar uma história completamente diferente? Vamos mergulhar nisso e ver como a nossa própria percepção da idade pode, acredite, mudar a nossa realidade. Essa é a grande pergunta. No fundo, será que a gente foi condicionado a acreditar que envelhecer é uma via de mão única, sempre para baixo? Uma espécie de sentença biológica inevitável? Ou será que o verdadeiro poder está em outro lugar? Essa ideia tá em todo lugar, sabe? Desde os cartões de aniversário fazendo piada com a idade, até o jeito que a mídia retrata pessoas mais velhas. É uma narrativa cultural de perda, que insiste que o nosso corpo e a nossa mente estão fadados a se deteriorar. Essa citação da pesquisadora Becca Levy vai direto ao ponto. Ela sugere que o problema talvez não seja o envelhecimento em si, mas a cultura que o cerca. Uma cultura que muitas vezes não valoriza essa fase da vida. É uma ideia bem poderosa que abre a porta para uma perspectiva totalmente nova. E aqui vem a grande virada. E se toda essa narrativa de declínio não for a única história? E se existirem provas, evidências concretas de que é possível sim melhorar com a idade? Pois é exatamente isso que um estudo super importante da Universidade de Yale começou a mostrar. Vamos dar uma olhada nas evidências, começando com alguns exemplos que, olha, desafiam completamente as nossas expectativas. Pense no pintor William Turner, por exemplo. Foi nos seus últimos anos de vida, quando supostamente já estaria em declínio, que ele criou algumas das suas obras mais revolucionárias, que mudaram o rumo da arte. Isso vai totalmente contra a ideia de perda. E no lado físico, temos a Diana Nyad. Aos 64 anos de idade, ela fez algo que a maioria das pessoas, em qualquer idade, acharia impossível. Histórias como essa nos forçam a questionar o que a gente realmente acha que sabe sobre os limites da idade. Mas não estamos falando só de casos isolados, de exceções. O estudo de Yale é muito robusto. Foram mais de 11 mil pessoas, todas com mais de 65 anos, acompanhadas por até 12 anos. E os pesquisadores avaliaram duas áreas bem importantes, a função cognitiva e a velocidade de caminhada, que é um ótimo indicador de saúde geral. E os resultados são impressionantes. Quase um terço dos participantes melhorou suas funções cognitivas durante o estudo. E 28% melhoraram a capacidade física. É isso mesmo. Eles não apenas mantiveram o que tinham, eles melhoraram. E quando a gente olha o quadro geral, fica ainda mais claro. Quase metade dos participantes melhorou em pelo menos uma das áreas. Se somarmos com aqueles que se mantiveram estáveis, a conclusão é incrível. Mais da metade das pessoas foi na contramão da narrativa de declínio. A perda simplesmente não é a história principal aqui. Ok, essa é a pergunta de $1 milhão. Como, se não é só a biologia, o que está por trás dessa melhora, dessa estabilidade numa fase da vida que a gente sempre associou à perda? A resposta, ao que parece, pode estar na nossa mente? Isso nos leva a um fator surpreendentemente poderoso: as nossas próprias crenças sobre o que significa envelhecer. A pesquisadora Becca Levy chama isso de teoria da personificação de estereótipos. A ideia é bem direta. Aquelas crenças sobre a idade que a gente absorve da sociedade, elas não são só palavras. Com o tempo, o nosso corpo começa a internalizar e a agir de acordo com elas, impactando nossa saúde de forma real, mensurável. A evidência mostra uma divisão bem nítida. Pessoas com crenças negativas sobre envelhecer tendem a ter piores resultados de saúde. Já do outro lado, aquelas com uma visão mais positiva não só se sentem melhor, mas de fato têm melhores indicadores de saúde e vivem mais. Isso não é mágica. É que as crenças positivas podem levar a comportamentos mais saudáveis, a uma resposta fisiológica menor ao estresse, ou seja, é a psicologia influenciando diretamente a biologia. E esses estereótipos negativos são muito, mas muito comuns. Olha só esse dado. Uma pesquisa global mostrou que até profissionais de saúde muitas vezes acreditam, de forma errada, que a demência é uma parte inevitável do envelhecimento para todo mundo. É um mito perigoso que só reforça aquela narrativa de declínio que estamos questionando. Certo. Então, o que a gente faz com tudo isso? Como podemos usar essa informação para mudar a forma como envelhecemos tanto como indivíduos quanto como sociedade? O caminho a seguir parece ter 3 passos fundamentais. Primeiro, é preciso aceitar que aquilo que pensamos sobre a idade afeta de verdade o nosso corpo. Segundo, temos que desafiar ativamente os estereótipos negativos sempre que os encontrarmos. E terceiro, e talvez o mais importante, é abraçar a ideia de que o crescimento não para aos 30, 40 ou 50 anos. Então, para resumir, os pontos essenciais são estes.
A história do envelhecimento é muito mais rica e complexa do que uma simples história de declínio. A nossa mentalidade tem um papel ativo e crucial nisso. Existe um potencial real para melhorar. E a melhor notícia de todas é que as nossas crenças não são fixas. Elas podem ser mudadas. Isso tudo nos deixa com uma reflexão poderosa. Se o jeito como a gente pensa sobre o futuro pode de fato moldá-lo, e se começássemos a ver os próximos anos não como um fim, mas como um novo capítulo de crescimento, de sabedoria e de potencial? Fica aí o pensamento.